preparando. Sabemos que nós temos as crianças menores, qualquer dificuldade ou necessidade, temos a nossa sala, mas vamos procurar mantê-los e com essa ficha, né, principalmente os maiores, óbvio, é possível, né, manter eles ali acompanhando toda a pregação. Então, nós não teremos a nossa classe hoje, nosso culto infantil. Vamos ensinar nossos filhos a amarem o culto, a entenderem o culto. Diante disso, queridos, eu quero ler com você esse salmo extremamente conhecido. E por que não dizer, né, um salmo muitas vezes utilizado de forma mística dentro das nossas casas. Acredito que o pessoal aqui não faça isso, só lá em Magé, né? Magé, pastor? Não, Magé também não faz não, né? Que é deixar esse salmo aberto em cima de... Ali, Magé, ó, que Magé é essezinho aqui, ó, Magéense. Tem um monte de gente de Magé aqui, ó, manda aqui. O que acontece? Abre-se no armário, na estante da sala, a Bíblia é aberta no Salmo 91. E o porquê disso, né? Nós vamos ler o Salmo e vamos descobrir rapidamente o porquê disso. Eu estarei lendo, eu peço que você acompanhe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deus, muito obrigado por sua palavra, Pai. Obrigado porque esta palavra é vida, porque esta palavra é inerrante, porque esta palavra é infalível e apta, completamente suficiente para alimentar os nossos corações e mentes, para alimentar a nossa vida, para confrontar as nossas vidas, para transformar, salvar, libertar. Então somos gratos, Deus, porque temos esta palavra e temos o privilégio de tê-la completa, Senhor, ter todos os seus livros. Muito obrigado, Pai, que possamos dar valor e amar esta palavra, e pedimos neste momento a iluminação do seu Espírito Santo, Pai, para que os ensinos desta palavra possam fazer morada, possam ser plantados e possam frutificar em nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, numa leitura deste salmo, nós já descobrimos o porquê deste salmo tem um apelo tão grande a estar aberto, como se fosse algum tipo de amuleto, algum tipo de poder, porque é um salmo que trata das grandes bênçãos, milagres de Deus. E é claro que o contexto desse salmo, este salmo, por exemplo, nós normalmente ao abrirmos um salmo, vemos, Salmo dos filhos de Asaf, o Salmo de Davi, pelo menos um salmo é atribuído a Moisés. Este salmo não tem um autor, nós não sabemos o momento em que ele foi escrito dentro da história de Israel, mas nós sabemos que ele faz parte daquela primeira parte da Bíblia, de uma aliança que foi feita com Deus, com uma nação,
e ali promessas foram feitas, e ao longo da palavra nós vemos diversas vezes em que Deus agiu poderosamente para livrar a nação de Israel, né, de uma forma milagrosa. Exemplo disso no Egito, quando a morte ela assola a casa dos egípcios e não a casa de Israel, e vemos grandes e muitos milagres. Claro que também, quando nós olhamos para este salmo não é nenhum tipo de cheque em branco, onde ele está garantindo que nós não vamos ficar doentes, que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por lutas, porque nós vamos passar. Nós estamos neste mundo caído, nós estamos nessa existência destruída, maculada pelo pecado, aguardando a restauração do Senhor. Então sabemos que teremos aflições neste mundo, mas também, em meio às aflições, às lutas, dores, doenças, problemas, nós sabemos que temos um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que está conosco, mesmo nos momentos em que nós não conseguimos enxergar essa poderosa mão, mesmo no momento em que a nossa fé é abalada pelas dificuldades e problemas, mesmo nos momentos em que nós duvidamos, mas o Senhor ele continua no trono, o Senhor continua reinando, o Senhor continua cuidando do seu povo, o Senhor continua cuidando da sua igreja. Diante disso, nós podemos, por exemplo, olhar para o ano de 2024 e poderíamos aqui relacionar alguns problemas que vivemos, mas também poderíamos relacionar muitas bênçãos. Poderíamos relacionar muitas vezes em que o Senhor ele esteve protegendo as nossas vidas, abençoando as nossas vidas, além de todas aquelas bênçãos que nem mesmo tomamos conhecimento, que Deus cuidando e preservando o seu povo, preservando a sua igreja, exerce o seu poder, a sua misericórdia, a sua soberania sobre nós, a sua providência sobre nós. Mas agora estamos em um limite, estamos no limiar, no início, na expectativa de um novo ano. Estamos reunidos hoje em nosso último culto, pensando, no próximo domingo, nós já teremos virado a página. 2024, com suas bênçãos e problemas, ficaram para trás, e agora nós temos novos desafios, nós temos uma nova estrada pela frente. Nós como igreja temos muitos planos, muitos sonhos em ser relevantes. Falamos um pouco disso no último sábado, o nosso planejamento para o ano de 2025, as nossas metas. Mas a certeza que nós temos neste limiar de um novo ano, neste início, é que o Senhor vai estar conosco. Temos muitos planos, planejamos, obviamente, isso não é um problema, mas confiando que quem guiará a igreja, quem guiará as nossas famílias, quem guiará as nossas vidas é o Senhor. E diante disso, dessa expectativa que nós temos, nós abrimos a palavra e neste salmo, assim como encontraríamos em dezenas de outros textos, encontramos ensinos muito válidos para nos preparar. Talvez lembranças, não é nada do que nós vamos dizer aqui é novo, mas apenas lembranças de verdades eternas, bíblicas, para confortar, para animar, para cuidar, para direcionar, para guiar os nossos corações em meio a este novo ano, em meio a esses novos desafios. Diante disso, ao olhar para este salmo, o que primeiro nos salta aos olhos é que este salmo, ele nos ensina, ele nos relembra, talvez ensine para alguns, mas jovens na fé, com base no salmo, essa verdade, ela faz parte da nossa caminhada cristã, mas relembre para outros que talvez tenham chegado a este momento do ano um tanto quanto desanimados, entristecidos, feridos, cansados. O salmo, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai nos mostrar, ele vai nos relembrar que Deus é a nossa morada segura. 3 verdades eu gostaria de destacar nesses textos, nesses 4 versículos aqui, que apontam para essa realidade. Deus é nossa morada segura, Deus é o nosso lugar de refúgio, e o primeiro deles é que nós temos uma habitação plenamente segura, versículo 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós nos alegramos com este início de salmo, por quê? Porque rico e pobre, porque doutor e analfabeto, porque jovens e velhos, todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, eles estão seguros. Cantamos aqui, há tempos atrás, algum tempo nós não cantamos, há um lugar de descanso em Ti. E Deus sabe como nós precisamos desse descanso, como nós precisamos deste lugar seguro. A palavra que o salmista ele vai usar aqui para habitar, aquele que habita, é a tradução, obviamente, de uma palavra hebraica que quer dizer aquele que permanece. Não habitar aqui é uma habitação em que você aparece de vez em quando, mas um lugar aonde nós devemos permanecer. Hoje eu estava ouvindo o pastor Jonas Madureira, ele pregando sobre a doutrina da imitação, já nos preparando para uma série sobre discipulado. Foi muito falado sobre discipulado e vamos ter uma breve série, provavelmente no mês de fevereiro, sobre discipulado. E ele falava sobre esta necessidade, a imitação. Nós imitamos aquele a quem nós admiramos, queremos ser iguais àqueles que nós admiramos, e só é possível isso se nós estamos ali de fato, se permanecemos. E aí, usando o texto, a palavra utilizada pelo salmista, se nós permanecemos diante do Senhor. Um salmo que vai nos mostrar com muita beleza esta ideia de permanecer é o salmo dos filhos de Corá, quando ele diz que o pardal, até o pardal, encontrou casa e a andorinha ninho para si. Quando ele diz, a minha alma, ela desfalece diante do Senhor, e ele está falando dos atos do Senhor, da presença do Senhor, ele cita o pardal, e nós vamos ter conhecimento lá em Mateus, que um pardal, na verdade 5 pardais eram vendidos por talvez o que fosse equivalente a centavos da nossa moeda. Então uma ave que não tinha valor, mas na presença do Senhor ela encontra valor, então ela ali permanece. Ou a andorinha, uma ave migratória, mas quando ela encontra os atos do Senhor, o que ela faz? O salmista diz, ela firma ali, com os seus filhotes, o seu ninho. Não há mais lugar para ir, não há outro lugar. Quando nós encontramos este lugar de habitar e de permanecer, não há mais nenhum lugar para ir. Nós estamos ali estamos satisfeitos, ali estamos protegidos, ali estamos sendo cuidados. Mas o salmista usa ainda uma outra palavra, a palavra esconderijo, que significa um esconderijo secreto, um abrigo para nos proteger diante das adversidades. Um grupo de soldados, e é isso que somos, soldados em um campo de batalha. Paulo utiliza diversas vezes essa analogia do soldado. Um grupo de soldados em guerra precisa de um lugar de descanso, de um lugar para estar escondido e, portanto, a salvo do inimigo. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós pensamos aqui nesses soldados, nós não estamos tratando aqui de pessoas que estão sozinhas nesse campo de batalha, mas é uma caminhada comunitária. E quando nós nos reunimos aos domingos, nós estamos vindo como soldados diante do Senhor para este lugar especial. O culto público, queridos, ele é um lugar único na terra. Porque neste momento aqui, nós temos aprendido sobre isso, quando falamos sobre culto. Nós estamos sim em balneário, nós estamos em um lugar geográfico, mas também nós estamos antecipando o encontro final, a boda que nós teremos com o Senhor. Então, de certa forma, esta realidade, ela está já nos mostrando, é como se essa realidade fosse rasgada, é como se a cortina, ela abrisse uma fresta para que nós olhássemos para o futuro e para o final da história, quando não só
a Igreja Batista em Balneário, mas todas as igrejas, todos os eleitos, todo o povo de Deus estará reunido com o Senhor na grande boda do Cordeiro. Então aqui nós já desfrutamos, ainda de uma forma limitada e imperfeita, da harmonia, da festa, da alegria, da comunhão que nós teremos com o nosso Senhor no dia final. Então estar aqui é também, de uma forma comunitária e única, estar nos refugiando no Senhor. Por isso a igreja é tão importante, por isso o culto ele é tão importante. Soldados precisam de lugar para este refúgio, e não tenha dúvidas, a presença do Senhor será o nosso refúgio no próximo ano, como foi no ano anterior e nos anos anteriores, e como será até o final da nossa vida, ou até o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui, só há um lugar de refúgio, e o salmista diz: aquele que habita, aquele que se esconde, aquele que busca abrigo no Senhor, ele está protegido. Nesse sentido, o Senhor é descrito como o nosso refúgio, onde podemos encontrar segurança e descanso. Esse lugar de descanso, essa fortaleza de defesa para as nossas vidas. O lugar mais seguro da terra é a sombra do Onipotente, é a sombra de Deus, entende? É o lugar mais seguro da terra. E quando falamos, neste plano temporal, o lugar mais seguro que nós podemos encontrar neste plano físico é a sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Nós estamos entre esses dois mundos. Nós estamos vivendo neste mundo físico, mas também vivendo neste mundo espiritual, como a banda Resgate escreve em um dos seus cânticos, nós estamos com os pés na terra, mas com a cabeça lá nas nuvens, com a cabeça lá na glória, porque nós vivemos nesses dois mundos. Então o lugar mais seguro é exatamente a sombra do Onipotente. O esconderijo é um lugar seguro, aonde fugimos para nos proteger do perigo. Mas também, em segundo lugar, não só o Senhor é uma habitação, mas Ele tem livramento. Ele nos livra das armadilhas neste caminho de guerra e de batalha. Os dois primeiros versos do Salmo 91 vão retratar este caráter fiel de Deus. Esse caráter fiel de alguém que protege o seu povo, cuida do seu povo. Ao passo que o versículo 3 e o versículo 4 descrevem o que Deus faz. E aqui, versículo 3, a primeira parte: pois Ele livrará você do laço. Aqui o laço do passarinheiro era uma armadilha, exatamente para pegar passarinhos, era uma armadilha montada para isso. Os laços do passarinheiro, a armadilha para laçar os pés, é algo em que nos enredamos, algo que pode parecer atraente, é exatamente a armadilha montada assim, existe algo atraente ali, e nós vamos atraídos por aquela isca, e quando pegamos a isca, somos amarrados, nossos pés são entrelaçados, a mesma dinâmica de uma ratoeira e de tantas outras armadilhas. A grande questão é que, se o Senhor é o nosso refúgio, nós teremos os nossos pés livres de caminhar por essas armadilhas. Mas por quê? Porque os nossos olhos estarão fixos no Senhor. É Hebreus, queridos, quando ele diz que os nossos olhos devem estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Trata-se aqui, o salmista utiliza uma metáfora para mostrar que poderemos até mesmo andar por lugares perigosos, poderemos trilhar caminhos difíceis, mas o Senhor, Ele estará cuidando e direcionando as nossas vidas, Ele estará cuidando e direcionando os nossos passos. Nessa armadilha há uma isca aparentemente vantajosa, que atrai o pássaro, mas quando ele voa para essa armadilha, o que ela aparentemente apresentava, que era prazer, ele descobre que está aprisionado. E infelizmente, muitos de nós
tem vivido dessa forma. Por quê? Porque tem falhado em ter o Senhor como refúgio e abrigo. Pastor, o ano de 2024 foi terrível. Peça perdão, queridos. Ame a palavra. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, claro, nós não vamos conseguir ter o Senhor como abrigo e refúgio se nós estamos criando, elegendo outros deuses para as nossas vidas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou da nossa condição de morte. Então, não adianta, eu entendo, o ano foi terrível, você teve os seus pés amarrados a armadilhas que pareciam ser muito vantajosas, mas que no final de um ano como este, você olha para a sua vida e viu que só trouxe morte, desânimo, tristeza. Peça perdão. Você está aqui, estando aqui, tem a oportunidade de olhar para o Senhor e dizer: Deus, me perdoa, Senhor, me abençoa, Senhor, livre os meus pés dessa armadilha, guia a minha vida para que o próximo ano eu possa viver uma vida de fidelidade ao Senhor, buscando o Senhor. O Senhor, Ele deseja nos livrar. Spurgeon está correto em dizer que nós somos tolos e fracos, como pobres pássaros, e somos muito propensos a ser atraídos a essas armadilhas. Mas, se habitarmos em Deus, Ele garantirá que o mais talentoso enganador não conseguirá nos aprisionar e nos enganar. É Deus, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa força, com a nossa sabedoria, tem a ver com Deus agindo misericordiosamente sobre o seu povo. E em terceiro lugar, tendo Deus como nossa morada, Ele é uma habitação segura, Ele livra das armadilhas que teremos pelo caminho, e teremos essas armadilhas, e temos nele, uma proteção amorosa e eficaz. Versículo 4, Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. Mais uma vez, o versículo 4 dá essa ideia de proteção. Já falou no primeiro versículo, utilizando algumas imagens, e agora ele reforça, trazendo a imagem ali de uma galinha que vai proteger os seus filhotes. Tanto o Salmo 36, versículo 7, como o Salmo 57, 1 mencionam esta mesma proteção, trazem esta mesma imagem, a proteção do Senhor quando uma galinha percebe a chegada de uma tempestade, ela chama os seus pintinhos exatamente para colocá-los debaixo das suas asas. Sendo então Deus onipotente, Ele inspira exatamente para que o salmista utilize essa mesma imagem. E diante dos ventos, cantamos aqui, se o vento, se a chuva e os perigos vierem, nós estamos protegidos. Eu poderei descansar. Pastor Hernandes diz que algumas vezes o Senhor nos livra das tempestades, e outras Ele nos livra nas tempestades, mas o Senhor, Ele sempre estará cuidando e protegendo o seu povo, nós que somos o seu povo. Então Ele nos atrai. Ele nos atrai para debaixo de suas asas, aonde encontramos proteção e segurança, aonde encontramos um lugar seguro, suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno. Mas, além de nós encontrarmos no Senhor uma morada segura, do versículo 5 ao versículo 13, Ele continua tratando deste protetor. O Salmo ele está em torno disso, a proteção de Deus para o seu povo, e no final, o próprio Deus vai se pronunciar dos versículos 14 a 16. Mas aqui, mais uma vez, eu gostaria, dentre muitas verdades, de ressaltar 3 verdades preciosas para as nossas vidas. A primeira delas, porque você entendeu nos primeiros versículos que o Senhor é proteção para nós, Ele nos protege. Mas Ele nos protege então do quê? O que o Salmo diz? Como que essa proteção ela se manifesta? Então, em primeiro lugar, versículo 5, você não terá medo do terror noturno,
nem da flecha que voa de dia. Então o Senhor nos livra dos terrores, e obviamente dos terrores que assaltam as nossas almas. Você certamente, queridos, no ano de 2025, não será acertado por uma flecha. Ninguém vai pegar um arco e uma flecha. Aqui nós temos um contexto histórico, mas nós temos também uma verdade eterna que atravessa as eras. E aqui o Senhor trata do livramento dos terrores que porventura assaltam as nossas almas. Uma coisa é certa, assim como Israel, a nação geográfica precisou muitas vezes clamar ao Senhor para se proteger dos seus inimigos, nós também precisamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele deseja destruir as nossas vidas, o adversário, ele deseja nos destruir. Então o Senhor, ele livra, ele protege o seu povo dos terrores que assaltam as nossas almas. O medo é um inimigo terrível, e mais do que um sentimento, é um espírito que atormenta as nossas vidas. 2 Timóteo 1,7. O terror noturno fala daquele medo que nos assalta a alma. Quantos de nós em 2024 não viveu o que muitos puritanos chamavam de a noite escura da alma? Tempos terríveis em que nós não conseguimos enxergar a luz, estamos envolvidos por tantos problemas, dificuldades que tomam os nossos corações, que nos enfraquecem na caminhada. Nessas horas de escuridão, é Deus quem nos livra. É Deus quem nos livra. É o Senhor quem está conosco, quem está nos livrando e protegendo. Perigos invisíveis, angústias, dores, lutas. E eu tenho certeza que em algum momento deste ano que passou, você viveu momentos assim. Mas o que o salmista vai dizer? Nessa hora de escuridão, devemos recorrer a Deus, ainda que sem forças, e assim vai ser no próximo ano. As forças poderão falhar, nosso Deus não falhará. Existe uma imagem que eu acho muito interessante, e essa imagem é uma folha de caderno, e em cima está escrito, querido Deus. É como se uma pessoa em muito sofrimento fosse agora escrever uma oração e conversar com Deus, mas sem forças. Então a imagem é a folha de caderno escrito, querido Deus, e apenas lágrimas que molham aquela folha de caderno, porque em alguns momentos é isso, choramos, temos força para chorar, e iremos chorar aos pés do Senhor, e o Senhor estará nos protegendo desta noite escura, desses momentos difíceis, deste inverno que por vezes alcançam as nossas vidas. Embora o Senhor ele nos livre de ameaças reais, e nós sabemos disso, que temos livramentos do Senhor, mas também nos livra dessas setas, nos livra desses terrores invisíveis, setas agora sim, lançadas pelo nosso adversário. E nós somos frágeis, queridos. Não pense que você é forte, que você consegue, que você resiste, que você persevera, porque nós somos frágeis e somos vulneráveis. Quantas vezes você começa uma semana com seu coração exultante, dizendo, Deus, o Senhor me ama, glória a Deus, e eu te amo, Senhor, e nós nos amamos, e nunca se sentiu tão amado, e aí na terça-feira o pneu do carro fura e você começa a reclamar e murmurar, e Deus não me ama mais. Mas por quê? E eu estou citando algo banal, queridos? Diante de tantos problemas seríssimos, mas esses problemas, dificuldades, circunstâncias, lutas e dores não podem ir. Paulo vai dizer isso de uma forma maravilhosa em Romanos capítulo 8, porque nem a morte, nem a vida, nem principados ou potestades, nem a altura ou profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. E ainda sem força, clama ao Senhor. Pastor, eu estou aqui sem força. Clame ao Senhor. Busque o Senhor.
clame em sua fraqueza, reconheça a sua fraqueza. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o nosso livramento e o nosso protetor sobre esses terrores que assaltam a nossa alma. Precisamos ler o Salmo e dizer: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Precisamos pregar para nós todos os dias, nos lembrar deste Evangelho maravilhoso e ter o Senhor como livramento para as nossas vidas. Mas não só, esses livramentos que assaltam as nossas almas. O versículo 6 vai dizer: nem a peste se propagará nas trevas, nem a mortalidade. E temos visto que o Senhor tem preservado nossas vidas também sobre esses terrores visíveis, Passamos alguns anos por uma pandemia, Deus tem nos preservado, e o fato de Deus nos preservar não quer dizer, como em alguns lugares nós vemos, que nós não vamos ficar doentes, que nós não teremos dificuldades, que nós não vamos... Não, muito pelo contrário. Temos orado por irmãos aqui, temos orado pela vida da Rose, que tem passado por um momento difícil com relação à sua visão, confiado em Deus e orado para que Deus possa estar direcionando ela aos médicos, a um diagnóstico, a medicamentos que venham cuidar da sua vida, assim como temos orado e oramos muitas vezes durante o ano. Mas nós podemos ter a certeza, queridos, que o nosso Deus, o Deus que nos guarda desses perigos, desses problemas visíveis, Ele também é o Deus que, quando permite que esses problemas nos alcancem, Ele está conosco. E esses problemas, eles não vêm de alguma forma para destruir as nossas vidas, mas para tratar as nossas vidas. Não é simplesmente um peso, Deus está com raiva de mim, eu estou aqui sofrendo esses problemas. Não, eles tratam muitas vezes o nosso caráter, nos aproximam de Deus. Vemos que estes desertos da vida são momentos em que nós estamos mais próximos do Senhor, oramos com mais fervor, buscamos, e por vezes precisamos destes momentos para que possamos reconhecer que nós não somos fortes ou poderosos, mas apenas servos do Senhor. E este salmo, ele aponta exatamente para isso. Deus tem nos livrado ou da doença, dos terrores visíveis, ou neles. E aí você talvez esteja pensando: tá, pastor, mas e aquela pessoa que morreu? E aquele crente que com câncer ele morreu, e aí Deus não o livrou? Foi o maior de todos os livramentos, é o momento, e será para todos nós o maior de todos os livramentos do problema desta terra, quando nossos olhos se fecharem aqui, porque eles se abrirão diante da eternidade, estaremos diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí não haverá mais choro, luto, não haverá mais dor, problema ou dificuldade. Mas enquanto estamos nessa terra, temos em Deus a proteção e o cuidado mesmo nos problemas. E em último lugar aqui, o Senhor como nosso protetor, protege as nossas vidas, mas o salmista diz que Ele também protege as nossas casas. Versículo 9: você disse: o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. E a dinâmica aqui é a mesma, nós temos também a nossa casa diante do Senhor. Quando fazemos de Deus nossa morada, Deus vem morar em nossa casa, e a presença do Senhor em nossa casa é uma bênção. A presença do Senhor em nossa casa é proteção para nós. Homens maus podem até avançar contra nós, mas a grande questão é que nossa casa não será abalada ou destruída pelos problemas que vêm contra elas. Lembra daquela parábola que virou cântico infantil? Não construa sua casa na areia, não construa à beira do mar. Ela vai parecer firme, mas será destruída. Mas construa, porque a rocha é o lugar de construir. Então o salmista, ele já aponta para essa verdade que será reforçada no Novo Testamento pelo nosso Senhor. Se o Senhor é nossa morada, se Deus é nossa morada, Ele vem habitar conosco, Ele estará dentro dos nossos lares, Ele estará no nosso casamento e
na comunhão entre esposo e esposa, Ele estará no discipulado dos nossos filhos, na obediência dos nossos filhos, Ele estará ali unindo as nossas casas, unindo as nossas famílias, preservando a união, o amor e o respeito em nossas casas. E eu caminho para o final então, quando o próprio Senhor agora Ele fala a partir do versículo 14, Ele diz: Deus diz, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a salvação. Então, na última parte do Salmo, o próprio Senhor é quem fala, o próprio Deus fala nos últimos 3 versículos. E o que Ele nos garante aqui, o que Ele nos ensina, como ensinos muito válidos e poderosos para o próximo ano. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, versículo 15a, ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Nós vamos invocá-lo assim como invocamos neste ano, continuaremos invocando, continuaremos clamando, continuaremos orando ao Senhor. Aqueles que invocam a Deus são ouvidos. Aí talvez você pense, né, pastor, mas quantas vezes eu tenho orado e infelizmente dentro do meio evangélico existe um pensamento, né, de que se nós orarmos e orarmos com muito fervor, nós vamos mudar a direção dos planos de Deus, vamos mudar Deus. Não, queridos, a oração, ela serve para exatamente mudar os nossos corações e nos conformar à vontade de Deus. É para isso que serve. Nós não estamos orando para Deus mudar. Deus não é algum tipo de marionete onde nós vamos manipular e levar a mão de Deus na direção em que nós achamos mais válida ou correta. É o contrário. São nossas vidas, nosso coração sendo conformado à vontade do Senhor. Então por isso oramos e por isso no ano de 2025 continuaremos orando. Bênçãos não virão sem oração, mas por meio da oração receberemos então bênçãos do Senhor, ainda que estas bênçãos sejam um coração conformado à vontade do Senhor, uma vontade que é contrária à nossa, mas convencidos de que o Senhor Ele sabe o que é melhor para nós, de que o Senhor Ele tem uma visão completa de toda a história, e o Senhor está nos conduzindo por caminhos melhores. Mas não só o salmista vai dizer que as nossas orações são ouvidas e respondidas, mas no versículo 15, parte dele diz: na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Haverá livramento, queridos, para nós. Quando? Quando nós oramos. Você percebe? Isso está junto com a oração. No momento da angústia, o que nós devemos fazer? Nos desesperar no momento da angústia, o que nós devemos fazer? Correr e procurar alguém para tentar nos apoiar nessa pessoa. Amém, isso é válido, mas em primeiro lugar, no momento da angústia, precisamos orar ao Senhor. No momento da angústia, nós precisamos clamar ao Senhor. No momento da angústia, nós precisamos ir ao Senhor em oração, expor a Ele toda essa angústia dos nossos corações. Os herdeiros do céu são conscientes de que a presença divina, esta presença que nos protege, ela nos protege em severas provações, em momentos difíceis e de angústia. Por quê? Porque o nosso Deus é consolo. Esse consolo divino, ele é reservado, e o Salmo aqui deixa claro, né? Nunca se esqueça disso. Este consolo e proteção é reservado para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É exatamente ali que nós encontramos esta proteção, cuidado e segurança. Os eleitos então são abraçados pelo Senhor em seu momento de angústia, para terem então a sua angústia aplacada, encontrarem então deleite, porque invocam o nome do Senhor, encontrarem sustento, porque amam o Senhor. E em último lugar, eu gostaria de ressaltar, diante de tantas coisas maravilhosas, o Senhor diz na última frase: e lhe mostrarei a minha salvação.
Aquele que ama a Deus, apega-se a Ele e o invoca, tem a salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra nele salvação. E a salvação aqui aponta para esse descanso eterno, para esse lugar de proteção completa, para o reino da glória de Deus. Aqui o salmista termina apontando escatologicamente para o futuro. Embora aqui nós passemos por dificuldades, passemos por lutas, passemos por problemas, um dia tudo isso cessará. E eu concluo então, a sombra do Deus Altíssimo. O Salmo 91, ele, sendo um salmo bem conhecido, sendo um salmo, como eu disse, para alguns poderes místicos, não creia nisso, não creia que o fato de deixar ele aberto na sua casa trará algum tipo de bênção. A minha oração é que os conselhos deste salmo, não só os conselhos que tratamos aqui, mas tantos outros que existem aqui, ele te acompanhe nesse próximo ano. Que ele não seja apenas aberto na sala da sua casa de forma mística, que isso não aconteça, mas que ele esteja plantado em seu coração. E então nós, olhando para este salmo, entendemos que Deus nos protege das tribulações e provações da vida, mas precisamos entender que nós já recebemos, e não podemos terminar sem apontar nessa direção, nós já recebemos a maior de todas as bênçãos. De certa forma, todas as bênçãos deste salmo, elas já foram cumpridas e já temos acesso a elas na pessoa de Jesus Cristo e na salvação que Cristo nos dá. Talvez você diga: pastor, estou dizendo aqui que as flechas não me atingirão, que a doença não me atingirá, que os inimigos não irão. Exato, e tudo isso já se cumpriu em Cristo. Por quê? Porque Cristo venceu, e nós que fomos alcançados pelo seu sacrifício, já somos mais que vencedores. E quando olhamos para o nosso destino final, o que ecoa em nossos ouvidos é Apocalipse capítulo 21, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Entende isso? Talvez a nossa visão limitada aponte os nossos olhos para o ano de 2025, mas em Cristo e na eternidade nós já temos todas essas bênçãos completas. Então é para Cristo que nós devemos olhar, em que Cristo nós devemos glorificar. A maior de todas as vitórias já foi conquistada. Cristo derrotou a serpente, Cristo esmagou a cabeça da serpente naquela cruz, e ele então, sendo o leão da tribo de Judá, ele é vitorioso e neste momento está à destra do Pai. Todos os sofrimentos, todas as lutas, guerras, setas, problemas desta terra ficarão nesta terra e tem um prazo de validade. E é claro que Deus nos protege aqui, é claro que temos livramentos, que Deus nos cura, que Deus nos abençoa, mas, queridos, o mais importante é que Ele nos salvou, e um dia nós morreremos, entenda isso. A gente pode chorar hoje, sorrir amanhã, e choraremos um dia, daqui a alguns dias, perderemos pessoas e em algum momento da nossa história entraremos na última semana nessa terra, morreremos, nos encontraremos com o Senhor. E isso é o que vale. Esta é a nossa garantia. Deus nos salvou. Deus nos deu a vida eterna. Em Cristo nós temos graça. Em Cristo nós temos salvação. Bem nenhum será negado. Por quê? Porque o Senhor trabalha para a nossa santificação. O Senhor trabalha para que as nossas vidas sejam conformadas ao Filho. Entende? Bênçãos não serão negadas quando nós caminhamos nesta direção de seguir e servir ao Senhor, de ter a nossa vida transformada e santificada para servirmos a Ele. Em Cristo somos libertos e salvos da maior de todas as doenças, o pecado. Em Cristo nós somos transformados e em Cristo nós somos livres do maior de todos os inimigos, a morte. E como eu gosto muito de repetir, e você já ouviu várias vezes, a morte, o único poder que ela tem é de nos conduzir até a presença do nosso Senhor, para que possamos viver diante dele por toda a eternidade em comunhão.
então somos sim guardados e protegidos. Nossas orações são respondidas e recebemos honra e glória na vida eterna que Deus nos dá em Cristo Jesus. Diante disso, descanse. Talvez você esteja preocupado com o ano de 2025. Descanse. Descanse no Senhor. O mais importante você já ganhou. O prêmio e a coroa mais importante você já tem. O próprio Cristo. E se você nessa noite está aqui e alguma dúvida paire em seu coração sobre essa verdade, de que você tem Cristo, de que você é um salvo, de que você é um eleito, então ore ao Senhor. Peça perdão a Ele, se arrependa nessa noite. O Senhor está conosco através do seu Espírito Santo. Então faça isso. Ore e fale: Senhor, me perdoe. Perdoe pelo ano miserável que eu vivi. Perdoe pelo ano infrutífero que eu vivi. Perdoe pelas desculpas que eu dei. Perdoe, Senhor, pela forma descompromissada. Perdoe, Senhor, por todas as vezes que eu inventei desculpas para não ler a sua palavra, ou inventei não ter forças para me ajoelhar em oração. Perdoe, Senhor. Mas, Pai, esteja comigo todos os dias deste novo ano, desses anos que ainda me restam. Mas, Pai, acima de tudo, muito obrigado, porque, embora passemos por aflições, temos Cristo, e Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que nós temos. Que o Senhor nos abençoe no próximo ano, que o Senhor conduza a sua igreja a essa intimidade, de passarmos pelas lutas, sabendo que nós já temos aquilo que é mais importante. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos reunidos, que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos visitam nessa noite, e também, Deus, por aqueles que aqui não estão, Pai, que viajaram, estão encontrando seus familiares, Pai, que o Senhor possa estar abençoando também a vida de nossos irmãos. Agradecemos, Deus, pelo ano de 2024, mas já pedimos, Pai, as suas bênçãos para o ano de 2025. Que seja um ano de crescimento, não só crescimento pessoal, Pai, mas que seja um ano, Deus, em que possamos crescer em conhecimento, possamos crescer em santidade, possamos crescer em comunhão, possamos, Deus, desempenhar as nossas funções e serviços, possamos, Deus, colocar em prática projetos para abençoar a nossa igreja, abençoar o nosso bairro, ganhar pessoas, Pai, para o Evangelho, Deus. Possamos ser uma igreja saudável no ano de 2025, Pai. Possamos abençoar outras igrejas, caminhar com outros irmãos, Pai. Desde já pedimos, Deus, e quando estaremos, Pai, e quando estivermos reunidos no próximo domingo, Deus, já será um novo ano, e Deus, iremos glorificar o seu nome pelas bênçãos deste novo ano, Pai, porque sabemos que será um ano abençoado para as nossas vidas e para a nossa igreja, que possamos nos esconder e refugiar no seu esconderijo, na sua presença, Pai, todos os dias deste novo ano. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem,